Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso perdeu ontem para o Flamengo por 3-1 no estádio Newton Santos e neste vídeo eu abordo vários assuntos importantíssimos. O Botafogo dentro de campo atualmente, a força fora de campo, o que precisa mudar urgentemente, John Textor no estádio Newton Santos e a provável assinatura da SAF nos próximos dias, arbitragem e uma coisa que pelo menos deu um alento para o torcedor alvinegro, que é a própria participação dele no jogo. A torcida, mais uma vez, fenomenal no estádio Newton Santos. Então eu já começo falando que o John Textor esteve ontem no estádio e foi muito solícito, simpático, tirou fotos, colocou a camisa da torcida jovem do Botafogo, uma das organizadas do clube, brincou mostrando com gestos que vai investir dinheiro no fogão. A torcida cantou música quando ele apareceu também ali interagindo. Então foi muito legal a participação do John Textor. Só que ele viu um dos piores times do Botafogo em todos os tempos contra um dos melhores times do Flamengo em todos os tempos, pelo menos lá para a história deles. E o Glorioso, além de ter jogado mal tecnicamente, foi desorganizado taticamente, apático e prejudicado pela arbitragem mais uma vez. Então o John Textor vai ter que investir recursos e vai ter que trazer jogadores que tenham brio. O Botafogo não ganha, por exemplo, do Flamengo desde 2018. O Botafogo não ganha do Fluminense desde 2019. No período, o Botafogo vem tendo vantagem sobre o Vasco da Gama, que é um outro rival que está muito mal das pernas, que está muito mal financeiramente. Então tomara que o John Textor, apesar de toda a humildade, apesar de todos os sorrisos, de todos os gestos ontem no Newton Santos, tenha entendido a importância de um clássico como o jogo contra o Flamengo. O Botafogo atua contra o time rubro-negro na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então a assinatura definitiva tem que sair e a partir disso tem que ser montado um time competitivo com um treinador competente, não só para enfrentar o Flamengo, mas a rivalidade faz parte do contexto e lá na 5ª rodada do Campeonato Nacional é bom que o Botafogo esteja muito mais forte dentro e fora de campo, porque foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem. Você pode ler aí o árbitro que estava em campo, o nome do árbitro que estava em campo, e agora também o nome do árbitro que estava atuando no VAR. Um pênalti absurdo não dado para o Botafogo. Vou chegar lá. O Glorioso entrou em campo com Gatito no gol, Daniel Borges na lateral direita, Carly Canu na zaga e Jonathan Silva na lateral esquerda. Inacreditavelmente, o Fabinho aberto como um extremo pelo lado direito. E assim ele ficou até o fim da partida. Por dentro, Barreto e Breno. Na ponta esquerda, o Luiz Fernando. Mais à frente, Chay e Matheus Nascimento, numa espécie de 4-4-2. Desde o primeiro momento, o Flamengo pegou a bola, entrou no nosso campo e não saiu mais. O Botafogo foi apático, ridículo em termos de postura. Fabiano, estamos virando SAF. Calma, tudo vai mudar e o Botafogo vai ser competitivo nos clássicos e vai buscar gradativamente também o protagonismo com títulos. Entendo, bacana, mas não é legal ficar perdendo o clássico toda hora da maneira como foi. Contra o Fluminense no primeiro tempo, o Botafogo competiu. No segundo tempo foi muito mal. E ontem contra o Flamengo piorou. Então, por mais que o Botafogo vá mudar, vá receber aporte financeiro, vá ter gestão profissional, eu fiquei muito chateado, sim, com a derrota como se deu no jogo contra o Flamengo ontem à noite. Aos 8 minutos, o Botafogo, numa falha inacreditável de marcação, tomou um gol, né, um belo passe do Arrascaeta para o Pedro, o Jonathan dando condição, o Canu também não chegando, 1-0 para o Flamengo, e assim foi até a parada técnica. O Flamengo empurrando o Botafogo para a zona de defesa e o time não conseguia ser reativo, porque não saía, não conseguia segurar a bola no ataque. Depois da parada técnica no primeiro tempo, uma nova atitude, o Botafogo começou a melhorar, o Chay começou a buscar jogo mais atrás, e aí virando uma espécie de 4-2-3-1, com ele fazendo o papel do meio, começou a construir. O Matheus Nascimento estava tentando se movimentar lá na frente, o Jonathan e o Luiz Fernando na linha pelo lado esquerdo, muito mal. O Jonathan se machucou, saiu e entrou
o menino Vitor Marinho, que não passou o perrengue que o Jonathan Silva estava passando pelo lado esquerdo. O Botafogo foi prejudicado, como eu já disse, uma entrada muito forte no Chay, merecia expulsão, mas o árbitro definiu que o Fabrício Bruno deveria continuar em campo. Escanteio para o Botafogo, o Matheus Nascimento recebeu, foi dar um toque para trás e o jogador do Flamengo com a mão aberta, pênalti, nem ao VAR o árbitro foi. Então, John Textor vai ter que entender o que acontece aqui no futebol brasileiro dentro de campo. E dentro de campo, o Flamengo é um time muito forte, o Atlético Mineiro é um time muito forte, o Palmeiras é um time muito forte, o Atlético Paranaense é um time muito organizado, o Fortaleza está se organizando muito também, e outras equipes como o Corinthians têm grandes jogadores, São Paulo também pode se acertar, e o Botafogo não pode falhar nos processos, e também vai ter que entender fora de campo. Bastidores, o Botafogo é muito prejudicado ao longo do tempo pela arbitragem. E por isso, eu na coletiva perguntei ao Lúcio Flávio sobre 2 pontos do jogo. E não foi à toa. Primeiro, por que a apatia inicial do Botafogo? O que aconteceu? E segundo, como ele enxergou o pênalti não marcado, já que há 15 anos como jogador, em 2007 ele viu o Dodô entrar em condição legal, fazer o gol e ainda ser expulso com o gol anulado pelo árbitro na final do Carioca contra o próprio Flamengo. Eu fiz questão de contextualizar, porque não é de hoje. Eu estou falando de 2007, eu estou falando de 2022. E detalhe, o Botafogo poderia ter empatado o jogo e o Flamengo depois ter vencido, tem um time melhor. Mas 2 pontos, a arbitragem não pode interferir pelo fato do Botafogo ser pior, e o Botafogo, por ser pior, também não tem que se encolher e respeitar ao extremo o adversário. Tem que respeitar no jogo, porque são 2 grandes equipes, 2 grandes agremiações. Mas tem que tentar, de alguma forma, fazer um gol com mais competência, segurar mais o adversário, deixar o jogo feio, como eu falei ontem, pelo menos com este time atual do Glorioso. Confira o que eu perguntei e a resposta do técnico interino Lúcio Flávio. Boa noite, Lúcio Flávio, canal Fabiano Bandeira. Como você enxerga a apatia do Botafogo desde o primeiro momento, até principalmente a parada técnica da primeira etapa, e como você vê o pênalti não marcado para o Botafogo, até porque você já passou por algo parecido como jogador há 15 anos na final do Carioca contra o mesmo Flamengo, quando o Dodô teve um gol invalidado e ainda foi expulso pela arbitragem. Obrigado. Boa noite. Na verdade, assim, de fato, né, o início do jogo não foi aquilo que nós queríamos e tanto na parada quanto depois, até mesmo no intervalo, né, nós acabamos conversando a respeito disso. Infelizmente, acabamos talvez num melhor momento que nós tínhamos, né, no final do primeiro tempo, no jogo, acabamos tomando um segundo gol ali, faltando, se não me engano, 2 minutos. Mas, ao mesmo tempo, essa foi a pauta, né, no intervalo, né, em relação às situações que nós não conseguimos encaixar no primeiro tempo e a postura já no segundo tempo acabou sendo outra, né? E em relação ao lance do pênalti, né, hoje nós temos aí os recursos, né? Antigamente isso não existia. Só fica aquela questão da dúvida, né? Qual o critério utilizado, já que foi uma bola em que o Matheus ele tentou um passe, né? E a bola de fato bateu no braço do jogador do Flamengo, né? Então, enquanto aqui no Botafogo, como comissão, nós tivemos lances onde por vezes bateu na perna de jogador nosso e no braço e foi marcado o pênalti. Então, muitas vezes é essa dúvida que fica, né, no ar e a gente acaba ficando curioso, né, em relação a essa postura, né, adotada tanto pelo árbitro quanto também pelo VAR na não marcação de um lance como aquele. Pois é, galera, aí a resposta do treinador do Botafogo, e eu quero tocar aqui então num ponto para dar luz a alguém que participou de maneira interessante do jogo, o Chay. Gostei do Chay, buscou o jogo, tentou construir, participou, errou um pouquinho também, estava praticamente sozinho querendo jogar, mas eu gostei da movimentação do Matheus Nascimento, vai crescer muito nesses jogos, tem muito a evoluir ainda. O Carlos Canu
também tentaram fazer alguma coisa na zona defensiva, mas desprotegidos e com o Canu um pouco mais nervoso, o Botafogo acabou não conseguindo segurar o ataque rubro-negro, tomou 3 gols, bolas na trave e outras jogadas perigosas, mas na postura, pelo menos, o Carly mais uma vez representou. No mais, eu não vi o Botafogo com qualidade individual, tampouco coletiva. O Kaique no segundo tempo entrou, não tremeu, conseguiu jogar, conseguiu combater, conseguiu sair também para o campo de ataque. Gostei da postura do Kaique na segunda etapa, mas é muito pouco. O Botafogo precisa de muito mais. Legal o Chay ter ido bem, que ele acaba se credenciando talvez para que o Textor possa mantê-lo numa ideia de projeto daqui para frente. E numa discussão no meio-campo, o Carly chegou junto, como sempre, do Carly eu já esperava isso, mas aí o Gabriel Barbosa foi fazer graça com algum jogador do Botafogo. Imediatamente o Chay foi até ele, tete a tete, olho no olho, o Gabriel tentou respondê-lo de alguma forma, foi empurrado, o Chay continuou falando com ele, de longe o Gabriel falou mais alguma gracinha, o Chay voltou a falar com ele e 3 vezes o Gabriel afinou para o meia do Botafogo. Até o Matheus Nascimento participou do lance também, quer dizer, não é um lance porque foi uma conversa, um debate ali num clássico quente. Parabéns à torcida do Botafogo, que foi em um número razoável para o que era o jogo, para o que é o time atualmente, para o que é o campeonato, ridículo. E como sempre, cantou demais e cantou alto, tirou onda. Essa torcida com time forte vai dar show, cada vez de forma mais frequente. Falando a respeito da assinatura definitiva do contrato da SAF, o John Textor, então, saiu do Brasil, ele veio para cá para encaminhar situações. Eu falava para vocês que o contrato estava sendo redigido, mas que havia uma série de detalhes a serem resolvidos, então o John Textor veio para o Brasil para chegar junto, para resolver, e agora está tudo encaminhado. O Botafogo depende de questões burocráticas, transferência de patrocínio, transferência de ativos do clube, da associação para a SAF, para a Sociedade Anônima do Futebol, para então fazer o anúncio da assinatura do John Textor e do representante do clube, para que 90% dos ativos do futebol do Fogão sejam vendidos para o investidor americano. Isso deve acontecer em breve, e aí, segundo o GE, pode acontecer até sexta-feira, mas se por questões burocráticas isso não ocorrer agora, deve ficar para depois do Carnaval. É bom que ocorra logo, o Botafogo precisa de técnico, o Botafogo precisa de jogadores. Tá na hora de ser competitivo, tá na hora de dar um alento, uma tranquilidade para o torcedor e em breve buscar títulos. Lembrando que a due diligence era para 60 dias, o prazo foi para o dia 28 de fevereiro, hoje é dia 24 de fevereiro. Então ainda estamos dentro do prazo para o anúncio da assinatura do contrato definitivo. É isso, galera. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui!